Por algum motivo, o protagonista dessa história, Lest Albion, foi parar dentro do mundo de Sinfonia de Espada e Feitiçaria, um jogo que ele zerou várias vezes na vida passada. Lest é um nobre com pinta de vilão, e lá pela metade da história, o destino dele é esticar as canelas. Nos primeiros anos após a reencarnação, Lest levou uma vida de boa, sem nenhuma lembrança da vida anterior. Isso mudou quando ele fez 14 anos e passou por um ritual irado chamado Cerimônia do Oráculo Divino, onde jovens recebem uma habilidade da deusa. Durante o ritual, Lest descobriu que ganhou a habilidade Domar. O problema? Essa habilidade é considerada um fiasco total nesse mundo. Só serve para controlar coisas tipo cavalos ou pombos. Quando soube disso, o pai de Lest, Gad Albion, ficou uma arara. A família Albion é famosa há gerações por formar espadachins de primeira, então o velho esperava que o filho puxasse uma habilidade marcial, tipo Santo da Espada, ou algo na linha de artes marciais. Gad não pensou duas vezes. Decidiu largar o garoto de mão, achando que ele não merece o sobrenome Albion. Até o irmão mais velho de Lest, Eduardo, e o outro, Cid, entraram na onda, zoando e humilhando o caçula por causa da habilidade fajuta. Como os dois estão na disputa para ser o herdeiro da família, ficaram até contentes. Um irmão inútil deixa a competição mais fácil. Vendo o climão pesado, o sacerdote que conduziu o ritual tentou dar um gás pro Lest, dizendo para ele não deixar isso abalar. Ele estava certo de que devia ter um motivo maior para Lest receber essa habilidade. Foi aí que Lest teve um estalo. Ele lembrou que é um personagem de Sinfonia de Espada e Feitiçaria. E o mais doido, ele não reencarnou como o herói, mas como um vilão. Se tudo seguir o enredo do jogo, Lest vai acabar sendo morto pelo exército do Rei Demônio lá pela metade da história. Como ele é um jogador hardcore que platinou todas as rotas, Lest sabe que não importa o caminho que escolher, o fim dele é sempre o mesmo: a morte. Depois da cerimônia, Lest começou a dissecar tudo o que sabia sobre o jogo, começando pela habilidade Domar. No jogo, ela é vista como lixo, boa só para lidar com gado. Mas na real, Domar pode controlar muito mais que isso, até monstros. No enredo original, Lest só descobre quem ele é bem mais tarde, quando anos de humilhação já tinham azedado o coração dele. Aí, ele usava Domar para machucar pessoas, o que o tornava um alvo do exército do Rei Demônio. No final, eles roubavam o poder dele e o matavam. Sabendo disso, Lest percebe que, enquanto tiver essa habilidade, o exército do Rei Demônio vai vir atrás dele, não importa o que faça. Então, ele começa a quebrar a cabeça para descobrir como escapar dessa sina. Com todo o conhecimento que tem do jogo, Lest decide usar isso para ficar fortão, e quem sabe, até tomar o controle do país com uma mão só. Como ele ainda tem um ano antes do enredo principal começar, ele planeja fazer um monte de coisas para sobreviver a esse destino trágico. Mas antes disso, ele precisa lidar com a família, que é tóxica pra caramba. Num jantar, os irmãos gêmeos de Lest, Eduardo e Cid, começaram a se mostrar pro pai, Gad, como se estivessem competindo pela atenção do velho. A mãe deles, toda orgulhosa dos filhos, não perdeu tempo em chamar Lest de decepção por causa da habilidade inútil. Isso pra mim é uma vadia, a senhora pra mim é uma vadia. Eduardo e Cid, claro, entraram na onda, zoando que, se Lest tivesse nascido numa família de tratadores de gado, a habilidade dele seria perfeita. Lest, que só queria comer em paz, tentou se defender, mas Gad cortou ele na hora, dizendo que não estava nem aí pro que o garoto tinha a dizer. Puta que pariu, que filha da puta. Cansado de ser tratado como lixo, Lest pediu licença e foi dar uma volta. Já fazia uma semana que ele tinha recuperado as memórias da vida passada. Ele começou a juntar as peças, mas infelizmente não dava para checar os atributos como no jogo. Mesmo assim, ele percebeu que o mundo tem mecânicas parecidas. Para subir de nível, é preciso treinar e derrotar monstros. No jogo, a regra é clara. Só dá para domar monstros que você derrota com as próprias mãos. Então, se Lest quer controlar monstros mais fortes, precisa ficar mais forte primeiro. Uma forma de fazer isso é com o evento diário do jogo chamado Treino da Meia-Noite, ou como os jogadores chamavam, o Grind da Madrugada. No jogo, você escolhe um de 5 tipos de treino por dia, cada um aumentando um atributo específico. Mas nesse mundo, Lest não precisa esperar a meia-noite nem se limitar a uma sessão por dia. Ele decide treinar todos os tipos diariamente para ficar forte num ritmo alucinante. Além disso, ele também quer refinar seus poderes mágicos. Graças às memórias do Lest que viveu nesse mundo até agora, ele conseguiu passar pela primeira sessão de refinamento de magia de boa.
Na verdade, o corpo dele é até acima da média, mostrando que o Leste original devia estar se matando de treinar até então, mesmo que no jogo ele parecesse um preguiçoso. Depois do treino, Leste resolve voltar para a mansão para descansar. No caminho, tromba com Eduardo e Sid, que estavam indo treinar espada. Como sempre, eles zoaram ele, fazendo ele se sentir um zero à esquerda. Eduardo, com sua habilidade de mestre da espada grande, e Sid, com a de espadachim, deixavam claro por que menosprezavam o irmão mais novo. No meio da conversa, uma garota apareceu do nada, deixando as criadas, Leste e até os gêmeos de queixo caído. Ela chegou arrastando um dragão de terra gigantesco e disse, toda de boa, que tinha dado um jeito nele no caminho. Essa era Elna Labrizel, a treinadora particular dos irmãos de Leste. Com apenas 18 anos, ela já é uma aventureira Rank S e conhecida como uma espadachim genial. Mas o mais estranho? Leste não sabe nada sobre ela, já que ela não aparece no jogo. Ele só a conhece pelas memórias do Leste original. Aventureiros Rank S eram comuns no jogo, mas ver um de perto é simplesmente surreal. Helna, toda dedicada aos outros alunos, acabou reservando só 30 minutos do seu tempo para treinar Leste. Assim que terminasse com Eduardo e Sid, ela daria esses 30 minutos de instrução pro caçula. Mas ela deixou bem claro, se pegasse Leste dando mole, mesmo que fosse só um pouquinho, pararia na hora. Leste, rapidinho, garantiu que isso nunca ia acontecer. Como Elna só voltaria a vê-lo dali a um mês, ele teria que ralar sozinho e ficar fortão até o próximo encontro. 2 meses se passaram, e hoje é o 3º dia de treino de Leste com Elna. No começo, ela achou que Leste não tinha evoluído muito, já que os movimentos dele eram meio previsíveis. Mas, para surpresa dela, o garoto mostrou umas técnicas que os outros alunos nunca tinham trazido. No jogo Sinfonia de Espada e Feitiçaria, técnicas são tão importantes quanto habilidades, às vezes até mais. São tipo golpes finais que deixam você ultrapassar seus limites físicos. Nos últimos 2 meses, Leste conseguiu aprender uma delas, um golpe de espada chamado Impulso da Lâmina, Passo Relâmpago. É um ataque simples, mas que turbina a velocidade e a força da espada. Pela primeira vez na carreira de Elna, um aluno quase conseguiu acertá-la. Claro, como ela é muito mais forte, ainda bloqueou o golpe de Leste. Ele ficou todo frustrado, achando que o esforço dos últimos meses não foi suficiente. Mas do lado dela, Elna estava de queixo caído com o progresso absurdo do garoto. Pensa só, Leste tá treinando espada há só 2 meses e já tá no mesmo nível dos irmãos que começaram 6 meses antes. Tá na cara que ele deve ter se matado de treinar, com sangue, suor e lágrimas. Mas mesmo assim, isso não explica tudo. O passo relâmpago é uma técnica feita para quem tem habilidades de espada, e Leste, com sua habilidade domar, não tem nada disso. Normalmente, levaria pelo menos 1 ano para alguém com talento natural aprender essa técnica sem uma classe de combate. Mas Leste fez isso em 2 meses. Elna começou a se perguntar se não tá treinando uma joia rara, um talento fora da curva. Enquanto isso, Leste estava meio para baixo por não ter acertado nenhum golpe em Elna, mas no fundo se sentia sortudo. Graças a ela, ele estava melhorando. Até agora, tudo vinha dando certo. Ele achava que, se tomasse cuidado para não cruzar com o protagonista ou outros personagens que seriam seus inimigos no jogo, poderia driblar seu destino trágico. Mas do nada, o pai dele, Gad Albion, marquês da família, jogou uma bomba. A princesa Charlotte, a segunda princesa do reino de Finale, ia visitar a mansão. Leste tentou lembrar quem era essa personagem. Aí caiu a ficha. Charlotte é a heroína principal do jogo, a princesa perfeita, em todos os sentidos. Jovem, curiosa, faz amizade com qualquer um, tem um coração puro e não liga para status social. Apesar de ser abençoada com um talento absurdo, ela é movida por justiça e treina sem parar para proteger seu povo. Mas, exatamente por ser assim, ela não perdoava as ações de Leste, que machucava pessoas no enredo original. Lá pela metade da história, Charlotte se junta ao protagonista para enfrentar Leste, que acaba sendo morto por um executivo do exército do Rei Demônio. Pelo que Leste lembrava, não era para ele ter nenhum contato com Charlotte nessa fase do jogo. Então, por que raios o enredo mudou de repente? Aí veio a explicação. Elna, que também é instrutora de espada da família real, mencionou para Charlotte que tinha um espadachim talentoso da mesma idade na família Albion. A princesa, toda empolgada, resolveu conhecer esse tal espadachim. Gad e a esposa, achando que era um dos gêmeos, ficaram radiantes. Mal sabiam eles que a princesa estava interessada em Leste.
Percebendo que ele mesmo pode ter mudado o enredo do jogo, Leste começou a pensar num jeito de consertar essa bagunça. 2 semanas depois, chegou o dia da visita oficial. Leste, junto com Eduardo e Sid, esperava a chegada de Charlotte. Mas os gêmeos, cheios de si, mandaram Leste se mandar, achando que a princesa estava ali por causa deles. Leste não pensou 2 vezes e caiu fora na hora. Enquanto os irmãos estavam ocupados bajulando Charlotte, ele planejava usar o tempo livre para caçar uns monstros. A Floresta das Artes, um habitat de monstros que cobre o território dos Albion, é proibida para quem ainda não entrou na Academia Real. Como Leste não queria chamar atenção por enquanto, decidiu segurar a onda e não botar seu plano em ação. Enquanto isso, na mansão, Charlotte chegou, e os gêmeos, junto com o Marquês Gade, estavam tomando um chá com ela. Além da beleza estonteante da princesa, Eduardo e Sid ficaram impressionados com a habilidade dela, chamada Princesa da Espada Sagrada. É uma habilidade top de linha que dá um boost insano em magia sagrada e esgrima, superando até a habilidade de espada do irmão mais velho deles na academia. Charlotte pediu para ver os gêmeos lutando e eles, claro, toparam na hora. Só que, para surpresa deles, ela não ficou nem um pouco impressionada. Os golpes dos dois não tinham nada de especial. Desesperados para não perder o interesse da princesa, Eduardo e Sid tiveram uma ideia idiota. Mostrar um combate de verdade caçando monstros na Floresta das Artes. Charlotte ficou chocada, porque pelo que viu, os gêmeos não estavam prontos para enfrentar monstros de verdade. Mas cheios de confiança ou arrogância, eles juraram que dariam conta do recado. Charlotte, meio na dúvida, acabou cedendo para ver do que eles eram capazes. Momentos depois, Eduardo, Sid, Charlotte e a assistente dela, Stella, entraram na floresta. O medo nos olhos da princesa era evidente. Ela estava até suando um pouco. A floresta era escura, mesmo sendo dia. Apesar do perigo, os gêmeos continuavam sorrindo, garantindo que estava tudo sob controle. De repente, Charlotte lembrou que os irmãos tinham um caçula da mesma idade dela e perguntou por Leste. Eduardo e Sid trocaram um olhar e deram um sorriso forçado. Mentiram na cara dura, dizendo que Leste tinha saído sozinho, achando que Charlotte não ia querer conhecer um cara com uma habilidade inútil como domar. No meio da conversa, um lobo cinza, monstro de rank E, apareceu do nada e atacou o grupo. Por sorte, os gêmeos reagiram rápido e eliminaram a ameaça sem dificuldade. Mas, para Charlotte, ficou claro que as habilidades deles não eram nada demais. Enquanto isso, Stella, a assistente da princesa, sentiu algo estranho no ar e sugeriu que era melhor dar o fora. Confusa, Charlotte perguntou por quê. Stella explicou que estava sentindo um perigo se aproximando. Mas os gêmeos, ainda querendo se mostrar, insistiram para ficar até aparecer um inimigo mais forte. Aí veio o problema. Um lobo-vento, bem mais perigoso que o lobo cinza, apareceu. A fera investiu com uma velocidade insana, e Stella pulou na frente, bloqueando o primeiro ataque. Ela gritou para os gêmeos levarem a princesa e correrem, o que eles fizeram. Mas enquanto fugiam, outro lobo-vento apareceu, bloqueando a saída. Sem opção, Charlotte teve que usar sua magia, enquanto Eduardo e Sid mal conseguiam acertar um golpe na fera. Apesar dos esforços dela, a força do lobo-vento estava esgotando a princesa, colocando ela numa situação perigosa. Quando a criatura estava prestes a dar um golpe fatal, Leste apareceu do nada, bloqueou o ataque e salvou Charlotte de uma morte certa. Minutos antes, Leste tinha visto Charlotte, Stella e os irmãos entrando na Floresta das Artes. Sabendo o quão perigosa era a Floresta Proibida, ele não hesitou e correu atrás deles. Ele sabia que os gêmeos estavam fazendo isso para impressionar a princesa. Mas, se algo desse errado e Charlotte se machucasse, ou pior, morresse, a família Albion inteira poderia ser executada. Então, por segurança, Leste decidiu seguir o grupo, mantendo distância e se escondendo entre as árvores. A maioria dos monstros na floresta era de rank baixo, então os gêmeos deviam dar conta. Mas, se por acaso aparecesse algo mais forte, Leste precisava estar lá. E pelo visto, seu instinto estava certíssimo. Com o rosto desconhecido de Leste aparecendo do nada, Charlotte perguntou imediatamente quem ele era. Nesse momento, Leste lembrou que precisava se apresentar, mesmo não querendo encontrá-la ainda. Mas, por causa dos irmãos sem noção, ele acabou caindo nessa situação. Apesar disso, Leste queria manter sua identidade escondida. Então, em vez de dizer seu nome, ele apenas disse que era um transeunte comum. Mas Charlotte não engoliu fácil, já que não fazia sentido alguém comum passear num lugar daqueles. Com a princesa cheia de perguntas, Leste disse que podiam conversar depois, pois ele ainda precisava lidar com a fera.
Charlotte entendeu na hora e deixou Leste fazer o serviço. O lobo-vento que Leste enfrentava era um monstro rank C que manipula a magia de vento livremente, tornando-o um adversário chato. Mesmo com sua força atual, Leste sabia que numa luta direta, suas chances de vencer eram de 50%, ou, sendo realista, uns 40%. Mas ele tentava manter o otimismo, pensando que, com o conhecimento do jogo, daria um jeito de ganhar. Quando o monstro atacou, Leste desviou e se colocou na frente da princesa a todo custo. No entanto, ele penava bastante, já que o monstro tinha ataques variados e sem brechas. Perto ou longe, Leste tinha dificuldade em contra-atacar. Isso era esperado, já que lobos-ventos são conhecidos por serem perigosos, com um equilíbrio perfeito entre ataque e defesa. Mas isso valia para um cidadão normal do jogo. Leste era diferente. Como jogador fanático, ele dominava o padrão de ataque desse monstro. Por isso, conseguiu acertar um golpe, chocando Charlotte, que assistia ao lado. Agora, a princesa se perguntava quem era esse cara. Embora a habilidade física e de espada do monstro não fosse muito diferente da dela, Leste continuava acertando golpe após golpe no lobo-vento, algo que nem Charlotte conseguia. No meio disso, Charlotte lembrou de seu treino intenso com Elna. Desde que ganhou o título de Princesa da Espada Sagrada, ela se esforçava ainda mais. Desde o início, sabia que, em termos de pura esgrima e magia, havia pessoas com habilidades ainda mais excepcionais. Então, apesar do título, Charlotte não queria ficar para trás e perder para essas pessoas. Ver a motivação de Charlotte deixava Elna feliz. Mas, como mentora, ela também lembrava à princesa que nem todos os rivais têm habilidades de alto nível. Foi quando Elna mencionou Leste. Ela alertou e informou Charlotte que há pessoas como Leste, que não foram abençoadas com habilidades incríveis, mas, com talento excepcional e trabalho duro, conseguiram um poder que rivaliza com o dela. Nesse momento, Elna revelou que havia um garoto da família Albion, da mesma idade de Charlotte, que era bem interessante. Ao ver como Elna falava do garoto com entusiasmo, Charlotte ficou sem palavras por um instante. Embora não tivesse intenção de visitar os Albion, quando Elna sugeriu que ela deveria conhecer esse cara para se motivar a treinar mais, Charlotte ficou fascinada. Voltando ao presente, vendo Leste lutar contra um monstro tão poderoso, Charlotte soube na hora que era ele de quem Elna falava. Naquele momento, ela teve certeza de que esse homem era Leste, o portador da habilidade inútil que todos mencionavam. Apesar de ter a habilidade Domar, ele era um gênio com um poder que desafiava todos os padrões. Mesmo sendo difícil de acreditar, Charlotte estava certa de que era ele. Enquanto Charlotte estava hipnotizada pelas habilidades de Leste, ele estava focado em garantir que o monstro perdesse, especialmente agora que ele estava sem magia. Leste viu isso como sua chance de acabar com ele de uma vez. Quando o monstro mudou de curso e tentou atacar Charlotte, Leste, com sua espada, esmagou a cabeça da fera e a matou com sua técnica chamada Um Relâmpago. Embora fosse uma luta difícil para outros, Leste fez parecer fácil, deixando até Charlotte, uma das portadoras de habilidades mais fortes do reino, sem palavras com o que ele fez. Mas em vez de comemorar, Leste achava cedo demais, pois para domadores como ele, era aí que o verdadeiro desafio começava. Com o lobo-vento derrotado, Charlotte agradeceu Leste por salvá-la. Ouvir a princesa dizer seu nome o chocou, já que ele não esperava que ela soubesse. Quando perguntou como ela sabia, Charlotte não respondeu diretamente. Em vez disso, disse que tinha a mesma espada de madeira que ele, dada por Elna a cada um deles. Para ser mais formal, Charlotte se apresentou como a princesa do reino de Finale e disse que também treinava com a mesma mestra de espada que ele. Para uma princesa, Charlotte não hesitou em se curvar a Leste, expressando sua profunda gratidão por protegê-la até o fim. Ela também disse que a bravura e esgrima dele a comoveram. Embora Leste tentasse manter a coisa casual, como se não fosse nada demais, a princesa continuou agradecendo. O sorriso largo de Charlotte deixou Leste meio sem graça. Antes que ela notasse que ele estava corando, Leste pediu licença e disse que ia checar o lobo-vento. Ele também pediu à princesa para cuidar dos irmãos por enquanto, o que ela fez na hora. Com a princesa fora do caminho, Leste examinou o lobo de perto, que era umas 20 vezes maior que ele. Como tudo correu bem até agora, só faltava ver se o monstro aceitaria servi-lo. Ao checar seu painel, Leste ficou surpreso ao ver que o lobo-vento tinha interesse nele, reconheceu sua força e estava disposto a servir. Quando perguntado se queria domá-lo, Leste não pensou duas vezes e confirmou. Animado por ser o primeiro monstro que domou, Leste acariciou seu pelo. Momentos depois, o sistema informou que o processo de domação foi bem sucedido, e parte do poder do monstro foi transferido para ele. Tecnicamente, Leste agora adquiriu uma habilidade de magia de vento.
Além disso, desbloqueou o Santuário Interdimensional como recompensa por sua primeira domação. Sentindo a magia fluir, Leste ficou mais empolgado do que nunca. Naquele momento, ele entendeu por que o Leste do jogo acreditava que podia ser o mais forte. Descobriu que domar não só permite controlar monstros, mas também ganhar seus poderes. Isso significa que Leste pode obter as habilidades físicas aprimoradas dos monstros que derrota. Se o monstro tem uma habilidade única, ele também pode usá-la. Nesse caso, ele ganhou a magia de Vento do Lobo. No jogo, Leste sucumbiu a esse poder e teve um fim trágico. Mas agora é diferente. Para superar suas fraquezas, ele treinou intensamente, buscou conselhos de Elna e melhorou sua esgrima. Sem intenção de desperdiçar esse esforço, Leste quer domar mais monstros, pois quanto mais domar, mais forte ficará. Se continuar assim, será o mais forte do mundo em pouco tempo. Como o Lobo-Vento agora é oficialmente seu, Leste decidiu nomeá-lo. Para simplificar, escolheu Gale como apelido formal. Como ter uma criatura assim como bicho de estimação não é normal, Leste decidiu manter a existência de Gale em segredo. Para testar sua nova habilidade, usou o Santuário Interdimensional para esconder Gale por enquanto. Momentos depois, Stella entrou em cena, correndo até a princesa, preocupada com seu bem-estar. Charlotte, que cuidava dos gêmeos, sorriu e disse que outro lobo-vento apareceu, mas conseguiram repeli-lo. Isso chocou Stella, que perguntou se a princesa lutou ou se os gêmeos a protegeram. Charlotte revelou, orgulhosa, que foi Leste quem a defendeu, chocando Stella ainda mais. Ela custava a acreditar, já que Leste é conhecido como um portador de habilidade inútil. Mas Charlotte garantiu que viu tudo com os próprios olhos, sem dúvida. Como Charlotte revelou, Leste não teve escolha senão admitir que foi ele. Disse que foi uma batalha dura, mas no fim, conseguiu afastar o monstro. Ao ouvir isso, Stella expressou sua gratidão a Leste e disse que gostaria de agradecer formalmente depois que tudo se acalmasse. Nesse ponto, Leste percebeu que precisa ser mais cuidadoso ao encontrar personagens do jogo, senão pode acabar em apuros. Quando finalmente voltaram para a mansão, quase todas as criadas da casa estavam preocupadas com eles. Todo mundo queria saber onde os garotos e a princesa tinham ido quando sumiram do campo de treino. Mas, antes de explicar, Leste foi rápido em ordenar que tratassem primeiro dos ferimentos de Sua Alteza. Imediatamente, todos correram para pegar remédios, toalhas e água para cuidar da princesa. Enquanto isso, quando Gad Albion, Marquês, viu que Leste era o único sem ferimentos, começou a acusá-lo, perguntando se ele tinha feito algo contra os quatro. No entanto, Charlotte foi rápida em defendê-lo, dizendo ao Marquês que Leste não fez nada. Na verdade, ele foi quem salvou a vida dela. Isso chocou Gad, que nunca esperava que seu filho menos favorito pudesse fazer algo assim. Para esclarecer a situação, Stella explicou tudo. Ela começou dizendo que ela e Charlotte foram guiadas pelos gêmeos para a Floresta das Artes, que os garotos diziam explorar regularmente. No entanto, lá, eles enfrentaram 2 lobos-vento Rank C, o que levou a essa situação infeliz. Ao ouvir que seus filhos queridos levaram a princesa para a floresta, Gad ficou em total descrença. Como precaução, Stella perguntou se ele realmente permitiu que seus filhos entrassem numa floresta onde monstros perigosos como esses aparecem. Gad negou na hora, dizendo que nunca permitiu tal coisa, até acrescentando que seus filhos devem ter ido sem permissão. Se isso for verdade, considerando que a jovem foi exposta ao perigo, Stella deixou claro que a responsabilidade é dele, chefe da casa. Ao ouvir isso, Gad ficou nervoso, temendo ser punido pelo rei pelo que seus filhos fizeram. Mas, sabendo que isso causaria muitos problemas, Charlotte decidiu não complicar mais. A princesa também sabia que elas tiveram culpa por acreditar cegamente no que os gêmeos disseram. Portanto, não tinha intenção de culpar só o Marquês. Mais importante, como Leste afastou o lobo-vento sozinho e salvou sua vida, Charlotte decidiu ignorar o incidente em prol das ações dele. Após ouvir a história completa, Gad não acreditava que Leste conseguiu derrotar o lobo-vento sozinho. Enquanto seu pai estava confuso e frustrado, Leste evitava contato visual a todo custo. Como passaram por muita coisa, Charlotte pediu ao Marquês para levá-los aos quartos para descansarem. Antes de ir, Charlotte falou com Leste novamente, dizendo que gostaria de agradecê-lo formalmente depois. Enquanto a princesa ia para o quarto, Gad ficou se perguntando como seu filho inútil conseguiu derrotar o lobo-vento. Ele não conseguia acreditar que isso era possível. No fim, Charlotte e sua acompanhante também ficaram na mansão. Naquela mesma noite, Leste não conseguia dormir, lembrando do que aconteceu. Como não conseguia mais pegar no sono, resolveu fazer um treino noturno. Mas no caminho, encontrou Charlotte. Ao ver Leste, Charlotte não escondeu a empolgação.
Sozinhos, ela aproveitou para conversar com ele. Mais uma vez, agradeceu pelo que ele fez, já que, sem ele, ela poderia ter morrido. Leste pediu que ela erguesse a cabeça, pois era desrespeitoso uma princesa se curvar diante dele. Ele disse que estava feliz por ela estar segura, dando a Charlotte a impressão de que Leste é realmente gentil. Charlotte também aproveitou para expressar sua admiração por como Leste afastou o lobo-vento sozinho. Sua esgrima era impressionante, e ela concluiu que ele ganhou tamanha força exatamente por ser quem é. Os dois começaram a se elogiar tanto que ficaram envergonhados. Brincadeiras à parte, Charlotte se abriu tanto com Leste que mencionou que a experiência a fez perceber que ainda tem muito a aprender. Após isso, ela tomou uma decisão e perguntou algo a Leste. Vê-la corar deixou Leste nervoso. Com o coração disparado, Charlotte sorriu por um tempo antes de pedir que ele se tornasse seu amigo jurado. Confuso, ela explicou que queria um amigo com os mesmos ideais e que praticasse esgrima como Leste. O garoto teve uma reação meio estranha. Para complicar, Charlotte acrescentou que queria fazer de Leste um rival, alguém com quem competir para ser a melhor. Seu entusiasmo mudou ao lembrar como estava estagnada no treino. Até então, seu único objetivo era superar Elna. Mas Elna é forte demais, e Charlotte sempre teve dificuldade, pois não conseguia nem ver as costas dela enquanto Elna avançava. Mas com Leste, da mesma idade e sempre um passo à frente, Charlotte sentia que poderia treinar e competir com ele. Tinha certeza de que ficaria mais forte. Com Leste como companheiro, ela acreditava que cresceria. Leste ficou dividido, incerto se aceitava o pedido. Desde que recuperou suas memórias, decidiu não se envolver com os personagens principais do jogo. Mas não importa o que fizesse, o destino tinha outros planos. No fim, não resistiu à insistência da princesa. Além disso, quem era ele para recusar um pedido de uma princesa? Quando Leste disse sim, Charlotte ficou radiante, pois realmente queria ser amiga dele. Leste também estava ansioso para trabalhar com ela, algo que não esperava. Como agora eram oficialmente parceiros de espada, Charlotte teve a ideia absurda de pedir que Leste a chamasse pelo apelido Char. Leste ficou chocado, achando demais por causa da diferença de status. Charlotte o repreendeu, dizendo que não liga para o que os outros pensam. Se ela dizia que estava tudo bem, então estava. Leste lembrou que, no jogo, Charlotte era teimosa e não recuava após decidir algo. Sem escolha, ele cedeu e abandonou a formalidade. Assim, a pessoa que Leste tentava evitar acabou virando sua amiga inesperada. Agora, a questão é, isso será algo benéfico para Leste? Ou só trará mais problemas no fim? No dia seguinte, era hora de Charlotte voltar ao palácio. Antes de partir, ela se despediu de todos. Quando a princesa partiu para a capital real, Gad ficou frustrado, pois, de todas as pessoas, Leste foi quem chamou a atenção dela. Além disso, Gad repreendeu os gêmeos por quase causarem problemas à família Albion. A esposa do Marquês defendeu os filhos, dizendo que, embora tenham colocado Charlotte em perigo, só fizeram isso para seguir a ordem de conquistar o favor da princesa. Mas Gad não conseguia aceitar isso. Por causa dos gêmeos, a princesa se interessou pelo filho tolo, Leste. Ouvir isso deixou Leste desconfortável e irritado, já que nunca imaginou que sua família faria um escândalo por causa disso. Enquanto isso, os gêmeos se explicaram ao pai, dizendo que o interesse da princesa por Leste veio de mentiras. Eles não acreditavam que Leste derrotou o lobo-vento sozinho. Como a princesa disse que viu com os próprios olhos, Gad não podia duvidar. Mas, para roubar a cena, os gêmeos disseram que Leste só conseguiu porque eles já tinham enfraquecido o lobo antes de desmaiarem, como se Leste tivesse apenas dado o golpe final. Acrescentaram que Leste aproveitou a confusão e enganou a princesa, o que chamaram de imperdoável. Como Gad ainda estava em negação, embora a explicação dos gêmeos não fizesse sentido, ele quis acreditar que era verdade. Puta que pariu, que filha da puta. Fazendo Leste olhar para eles com desânimo e frustração. Na cabeça de Leste, embora Eduardo e os outros tenham atacado o lobo-vento, seus golpes não tinham peso e não causaram dano. Certo de que foi ele quem derrotou o monstro, Leste não deixaria os irmãos levarem o crédito dessa vez. No entanto, Gad nem tentou ouvir Leste e disse para ele parar de falar bobagens. Mas isso... Dessa vez, Leste não queria mais ser pisoteado pela própria família. Sua dedicação e o fato de fazer todos acreditarem que foi ele quem derrotou o lobo-vento chocaram seu pai, que nunca tinha visto Leste tão sério antes. Para testar se Leste é realmente tão forte quanto diz, Gad Albion, Marquês, ordenou que ele enfrentasse Eduardo e Cid ao mesmo tempo num duelo e vencesse para provar que foi ele quem derrotou o lobo-vento o outro dia. Como Eduardo e Cid não deram conta do lobo sozinhos, se Leste estiver dizendo a verdade, derrotar os dois seria moleza para ele.
Ao ouvir isso, os gêmeos não conseguiram conter a empolgação. Confiantes, achavam que derrotariam o irmão rapidinho. Embora um duelo 2 contra 1 vá contra a cavalaria, os gêmeos tinham certeza de que até a deusa permitiria, se fosse para expor as supostas mentiras do irmão idiota. Nesse ponto, se Eduardo e Cid usarem sua verdadeira força sem medo, não são fracos a ponto de serem superados por um lobo-vento. Individualmente, estão quase no mesmo nível dele. Mas contra os dois juntos, Leste sabe que não teria chance. Isso, pelo menos, até ontem. Agora que domou o lobo-vento e desbloqueou um novo poder, essa lógica não se aplica mais. Com muita confiança, Leste sabia que derrotaria os irmãos num piscar de olhos. Essa confiança transborda e chocou sua família. Mas antes de começarem o duelo, uma convidada inesperada chegou. Elna, de todas as pessoas, ofereceu-se para ser testemunha do duelo dos irmãos. Até Gad ficou surpreso, já que não esperava ver Lady Elna agora, pois ainda faltava tempo para a próxima sessão de treino. Elna explicou que ouviu por uma mensagem de Estela que seus alunos foram atacados por um lobo-vento, e ficou feliz ao saber que conseguiram repeli-lo. Como não conseguia ficar parada, resolveu vir imediatamente checar seus alunos. Ao chegar, ouviu que os 3 alunos que ela treinava estavam prestes a duelar. Já que estava ali, decidiu ser a testemunha oficial da luta. Ao ouvir Elna dizer 3 alunos, Gad percebeu que ela também treinava Leste, além de Eduardo e Cid. Elna explicou com tranquilidade que só tomou essa decisão por causa do pedido firme de Leste. Por isso, vinha supervisionando o treino dele desde então. Quando Elna revelou isso, os gêmeos e Gad não esconderam o choque. Com uma expressão séria, Elna disse aos 3 que sua decisão foi puramente pessoal, e o tempo que passou treinando Leste é nada comparado ao dos gêmeos. Acima de tudo, ela não acha que Leste possa vencer Eduardo e Cid. Então, se perguntou de onde vinha a confiança dele. Como mestra, queria confirmar isso pessoalmente. Isso deu a Gad uma pontinha de esperança de que Leste não fosse tão talentoso quanto a princesa pensava. Mas Leste sabia que Elna vinha observando seu crescimento. Por isso, tinha certeza de que ela sabia que ele não era do tipo que ostenta confiança ou poder sem base. Sabendo que sua mentora estava apenas testando-o, Leste decidiu garantir que provaria seu valor não só para a família, mas também para Elna. Com isso, quando o duelo estava prestes a começar, Leste foi para sua posição. Ao ver sua espada de madeira, os gêmeos souberam que ele falava a verdade sobre ser discípulo de Elna. Mas enquanto a espada de Leste era só de madeira, as armas dos gêmeos foram feitas para combate real. Isso deixou Leste meio nervoso, mas também curioso sobre o que os irmãos estavam pensando. O motivo de Leste estar tão confiante em vencer os dois era o novo poder que ganhou ao domar o lobo-vento. Com habilidades físicas aprimoradas e magia de vento, Leste tinha certa confiança de que conseguiria. Mas ele não pretendia usar magia de vento ali. Também preferia não revelar o verdadeiro poder de domar ainda, pois isso só traria problemas. Além disso, seu trunfo não se limitava à magia de vento, sabendo que poderia ganhar mais poderes depois. Momentos depois, o duelo começou e os gêmeos iniciaram o ataque. Confiantes, achavam que derrubariam Leste rapidinho. Não há dúvida de que são rápidos e fortes, mas a agilidade de Leste estava tão aprimorada quanto a deles. Ver o irmão assim pela primeira vez chocou os gêmeos, que não esperavam que Leste bloqueasse todos os ataques. Então, tentaram trabalhar juntos. Quando um deles encontrou uma brecha, tentou acabar a luta com um golpe. Achando que Leste não bloquearia uma espada de aço com uma de madeira, Eduardo tentou esmagar a espada de Leste. Mas em vez de se preocupar, Leste viu isso como um momento perfeito para usar seu trunfo, infusão de magia. Com essa técnica, bloqueou o ataque de Eduardo. Chocado, Eduardo perguntou o que ele fez. Leste não hesitou e disse a verdade, explicando que usou uma forma avançada de controle de mana chamada infusão de magia. Ao infundir magia nas menores frestas de um objeto, a técnica aumenta drasticamente sua força. Para alguém como Eduardo, que só sabe brandir a espada sem pensar, isso pode ser difícil de entender. Ouvir Leste dizer isso enfureceu Eduardo. Para contexto, a infusão de magia também existia no jogo que Leste jogava na vida passada. É uma habilidade poderosa e versátil, usada por classes de linha de frente. Dominá-la exige muito poder mágico e controle delicado. Treinando magia todos os dias, Leste conseguiu dominar essa técnica. Graças ao aumento de poder mágico vindo do lobo-vento, ele agora podia usá-la em combate real. Além disso, com a domação, Leste ganhou outra habilidade. Circulando magia pelo corpo, ele aprimora ainda mais suas habilidades físicas. Assim,
pode ativar o aprimoramento corporal e a infusão de magia ao mesmo tempo, tanto no desempenho da arma quanto na força física. Leste já tinha vantagem. Os gêmeos não acreditavam que o irmão que desprezavam há anos agora era mais forte e melhor. Exaustos após atacarem por minutos, os gêmeos não sabiam o que fazer. Como nada funcionava contra Leste, agora era a vez dele mostrar do que era capaz. Sem hesitar, Leste atacou com confiança, sorrindo a cada golpe. Os irmãos ficaram pasmos ao ver sua verdadeira grandeza. Quando pensaram que teriam chance de contra-atacar, Leste desviou, dizendo que era óbvio demais. Com a guarda dos irmãos aberta, Leste não teve dificuldade em acertá-los. Enquanto a luta continuava, Gad, assistindo, estava sem palavras. Ele se perguntava por que Leste, com apenas domar, se movia assim. Até a mãe deles estava em choque, sem acreditar que era verdade. Enquanto isso, Elna observava a luta de perto, analisando os movimentos e melhorias de Leste. Ela notou que o ritmo de crescimento dele até agora era extraordinário, mas sua melhora no último mês desafiava todo o senso comum. Havia algo em Leste que nem Elna conseguia entender. Mas ela também não negava que Eduardo e os outros tinham trunfos que ainda não mostraram. O poder avassalador das habilidades pode superar o esforço de um comum num instante. Então, se Leste não superasse isso, não avançaria além desse ponto. Nesse duelo, Leste tinha duas opções para vencer: nocautear os oponentes ou fazê-los se renderem. Ele sabia que a primeira era mais simples. Mas, mesmo que vencesse com um nocaute, eles poderiam reclamar depois com desculpas esfarrapadas, como fizeram com o Lobo Vento. Nesse caso, Leste não tinha escolha senão demonstrar completamente quem era superior. Conforme a luta se intensificava, Leste sentiu a mudança no clima. Seus irmãos estavam mais agitados, dizendo para ele não subestimá-los. Fizeram desculpas, dizendo que estavam se contendo até agora e que, ao usarem seus trunfos, Leste seria derrotado num instante. Momentos depois, os gêmeos exibiram suas habilidades individuais: queda de pedra e dança de alta velocidade. Leste já esperava por isso. Assim como ele, seus irmãos também tinham habilidades especializadas para suas armas. Embora Leste tivesse golpe relâmpago como contramedida, era apenas uma habilidade básica e não faria muito. Em termos de poder e velocidade, ela perdia para as habilidades especializadas dos irmãos. Nesse ritmo, Leste sabia que seria dominado e sobrecarregado pelos irmãos, sem nada a fazer, mostrando claramente a diferença decisiva entre quem tem habilidades focadas em combate e quem não tem. Leste não planejava usar seu outro trunfo ainda, mas, sem escolha, decidiu usar uma habilidade especializada. Com muito foco, ativou sua magia de vento, envolvendo a lâmina em ventos vibrando em altíssima velocidade. Essa habilidade replica uma lâmina de corte supremo, chamada Matoi Kazatachi. Com ela, Leste cortou as espadas dos gêmeos sem esforço, chocando seu pai e sua mãe. Nesse momento, os gêmeos tropeçaram, assustados com a habilidade incrível de Leste. E assim, com Eduardo e Cid se rendendo, Elna confirmou que o vencedor do duelo era ninguém menos que Leste. A mãe dos gêmeos não conseguia acreditar que um filho de concubina como Leste derrotou seus filhos. Enquanto isso, Gad, Marquês, saiu frustrado com o que acabou de acontecer. Os gêmeos correram atrás dele, tentando explicar o ocorrido. Assim que todos saíram, Elna foi parabenizar Leste pelo que fez. Não que duvidasse de sua façanha contra o Lobo Vento, mas o resultado realmente a surpreendeu. Ao ouvir isso, Leste disse que só estava aliviado por não ter mostrado uma luta feia, indigna de um aluno de Elna. Como os gêmeos também são alunos dela, Elna riu do comentário. Apesar disso, ela esperava que o incidente incentivasse os gêmeos a treinar mais. Independentemente do resultado, Elna não podia estar mais orgulhosa de Leste. Com o duelo terminado, Elna disse que tinha várias perguntas sobre as técnicas de Leste, o que o deixou nervoso. Mas ela decidiu não interrogá-lo sobre tudo, querendo apenas perguntar uma coisa. Quando Eduardo e os outros estavam prestes a usar suas técnicas, Elna notou que Leste hesitou por um instante, e se perguntou se ele considerou outra contramedida além de destruir as armas. Leste admitiu que poderia tê-los subjugado sem usar Matoi Kazatachi, mas bloquear completamente as habilidades poderosas deles seria difícil. Ele tinha certeza de que poderia ao menos desviar a trajetória dos golpes iniciais com sua espada de madeira. Embora isso pudesse causar fogo amigo, o método tinha problemas. Primeiro, como depende da força do oponente contra ele mesmo, Leste sabia que os irmãos poderiam não reconhecer seu poder. Além disso, eles poderiam se machucar gravemente. Embora inevitável num duelo, Leste queria evitar reclamações posteriores. Por isso, escolheu destruir as armas com Matoi Kazatachi, e parece que Elna percebeu isso também. De qualquer forma, Leste garantiu uma posição na Casa Albion. Sabendo que não teria conseguido sem o poder do Lobo Vento,
ele agradeceu seu novo bicho. Usando seu poder, abriu um portal para seu mundo interdimensional e chamou Gale. O monstro domado queria sair, mas como isso causaria problemas, Leste entrou no mundo dele. Ao entrar, agradeceu Gale pela magia de vento, que o ajudou a vencer os gêmeos. Embora vencer o duelo seja bom, Leste sabia que precisava pensar no futuro. De repente, um painel apareceu informando que seu limite de slots de domação foi atingido. Para domar outro monstro, ele precisava aumentar o limite. Isso não foi surpresa. Leste já esperava, pois embora domar seja poderoso, os slots são limitados. Pelo que lembrava do jogo, ele domava cerca de 5 monstros no total, cada um poderoso, e Leste ganhava força considerável. Mas por negligenciar o treino, ficava fraco se os monstros fossem derrotados primeiro. Para evitar isso, Leste planejava subir de nível a todo custo. Embora treinos noturnos melhorem os atributos, para crescer eficientemente, ele precisava derrotar monstros e ganhar pontos de experiência. Ao domar Gale, Leste alcançou uma força próxima ao Rank B, apesar de ser Rank C. Nesse ponto, ele conseguia lidar com situações inesperadas sozinho, mas ainda queria lutar contra monstros na Floresta das Artes, já que, do jeito que as coisas estavam, sua família não o deixaria entrar na floresta. Para sua próxima domação, ele já tinha um monstro em mente que vivia nas profundezas da Floresta das Artes. No dia seguinte, numa reviravolta surpreendente, seus problemas foram resolvidos. Enquanto isso, Gad começava a se perguntar como as coisas chegaram a esse ponto. 3 meses atrás, na cerimônia do Oráculo Divino, a habilidade de Leste foi domar. Para a família Albion, que gerou gerações de espadachins de elite, era uma habilidade inútil, completamente inadequada para combate. Era natural que Gad visse isso como uma desgraça. Assim, logo após a cerimônia, ele anunciou a todos os envolvidos que Leste estava fora da disputa para ser o próximo chefe da casa. Demonstrando disposição para cortar até seu próprio sangue sem piedade, Gad queria exibir sua força como um leão, mas Leste cresceu como um guerreiro capaz de derrotar um lobo-vento e chamou a atenção da segunda princesa. Agora, Gad estava frustrado com suas próprias decisões. Como a reputação de Leste cresceu, sua escolha de removê-lo como candidato podia parecer um erro. Isso, acima de tudo, precisava ser evitado. No entanto, Gad insistia em acreditar que não errou. Para ele, alguém com apenas domar nunca lideraria a orgulhosa família Albion. Por isso, para não ser humilhado, Gad planejava provar que Leste era inadequado para ser o próximo chefe, custe o que custar. Ele até pensou em eliminar a posição de Leste na família, em nome e realidade. Além disso, foi revelado que a casa tem um filho mais velho na academia, escolhido com a habilidade de alto nível Santo da Espada. Gad tinha certeza de que, enquanto seu filho mais velho mostrasse a todo o seu poder, o futuro da família Albion estaria garantido. Embora Gad planejasse expulsar Leste, como ele tinha o favor da princesa, isso seria difícil. Mas por mais cruel que fosse, Gad decidiu mandar Leste de volta à Floresta das Artes, esperando que os monstros cuidassem dele. Mal sabia que, para alguém como Leste, que queria subir de nível rápido, essa era a melhor oferta possível. Leste ainda se perguntava por que seu pai daria tal ordem, permitindo que ele fosse sozinho investigar uma floresta tão perigosa. Embora Gad tentasse dar explicações lógicas, Leste não acreditava e sabia que seu pai tinha intenções ocultas. Mas no momento, as verdadeiras intenções de Gad não importavam. Como era uma oportunidade única, Leste aceitou na hora e foi para a floresta aumentar seu nível o mais rápido possível. No jogo, a Floresta das Artes era dividida em 3 seções: camada rasa, média e profunda. A área confiada a ele era a mais fácil, a camada rasa. Ele sabia que seu pai devia ter percebido que mandá-lo para a camada média ou profunda de cara pareceria estranho. Os monstros da camada rasa são geralmente fracos, majoritariamente rank, e, no máximo, rank D médio, mas Leste não se importava em enfrentar quantos monstros pudesse, já que tinha Gale ao seu lado. Além disso, um dos efeitos incomuns de domar é que ele aprimora não só o domador, mas também o monstro domado. O multiplicador de aprimoramento aumenta com a força de Leste. Por isso, Leste conseguia enfrentar todos os monstros que apareciam sem problemas, até que um pássaro de fogo, monstro rank D superior, surgiu do nada. Como sua espada de madeira não o alcançava, Leste viu isso como o momento perfeito para praticar sua magia de vento. Felizmente, assim como com sua espada de madeira, ele derrotou o pássaro de fogo rapidinho. Ao subir de nível, sentiu uma sensação agradável pelo corpo, como se ele ficasse mais leve, algo que não sentiu ao lutar contra Gale. Por sinal, a experiência dos monstros derrotados por Gale também ia para Leste. Graças a isso, seu nível subia constantemente. Ao mesmo tempo, ele treinava sua magia de vento, difícil de praticar na mansão. Assim, a uma velocidade impressionante, Leste continuava ficando mais forte. Uma semana se passou desde o início da investigação da Floresta das Artes. Às vezes,
criaturas poderosas como Gale apareciam, mas dia após dia, Lest e Gale derrotavam os monstros juntos, a ponto de não serem mais páreo. Se Lest quisesse subir mais de nível, provavelmente precisaria desafiar as camadas médias ou além. No entanto, como não tinha permissão do pai, começou a pensar se deveria simplesmente se esgueirar e ir sem contar. Mas, para sua surpresa, assim que chegou em casa, naquele dia, Gad, Marquês, disse a Lest que a partir de amanhã ele investigaria áreas mais profundas. Isso chocou Lest, que nunca esperava ouvir algo assim do pai. No fundo, ele pensou que Gad devia estar impaciente, vendo-o lidar tão facilmente com as camadas rasas. Mais uma vez, Lest ficou grato pelo pai dar uma ordem no momento perfeito. Mal sabia Gad que estava fazendo um favor ao filho menos favorito. Assim que o sol nasceu, Lest e Gale estavam empolgados para recomeçar o treino, agora nas camadas médias da Floresta das Artes. Nas camadas rasas, a maioria dos monstros varia de rank e baixo a D médio, mas nas médias, até monstros rank C alto podem aparecer. Ainda assim, esses oponentes não eram páreo. Antes que percebesse, Lest alcançou força de rank B, graças aos monstros mais fortes que enfrentou nos últimos dias. Subindo de nível constantemente, mais uma semana passou. Então, sem aviso, um monstro inesperado apareceu. Um Cíclope rank B médio, um adversário chato até no jogo. Querendo acabar com ele rapidinho, Lest chamou Gale para ajudar. Combinando seus poderes, especialmente com Lest usando sua magia, armadura de corte de vento, conseguiram acertar o monstro, e assim, derrotou a criatura enorme com um único golpe. Como o valor necessário foi atingido, seu nível subiu novamente, permitindo domar outro monstro. Ao alcançarem um campo aberto, Lest estava animado, esperando o oponente. De repente, um forte vento os alertou. Momentos depois, o dragão negro apareceu, voando de uma igreja abandonada. Seu rugido ecoou pelo campo. Mas em vez de nervoso, Lest estava empolgado por finalmente enfrentar uma criatura tão imponente. Apesar de jovem, o dragão já exudia uma aura avassaladora, impressionando Lest. No jogo, ele tinha só 1/10 de seu tamanho máximo, mas, adulto, ultrapassava 100 metros e podia explodir de poder. Na história, controlado por um general demônio, ele enlouqueceu, deixando a capital meio destruída. Os heróis foram derrotados por sua força. Celeste achava que o reino inteiro poderia ser dizimado, mas o dragão se libertou do controle demoníaco e ajudou as pessoas depois. Com seu último suspiro, curou as cidades que feriu. Ao morrer, falou, chocando todos, revelando que seus ancestrais eram protetores divinos do reino, dragões lendários que protegiam as cidades de inúmeros demônios. Por isso, o dragão negro queria evitar destruir pessoas ou nações com seu poder. Após contar sua história, adormeceu eternamente com dignidade silenciosa. Embora fosse um evento de derrota inevitável, não muito popular entre os jogadores, estranhamente ficou na mente de Lest. Apesar de aparecer só uma vez no jogo, Lest sentia uma conexão forte com ele. Ao perceber que renasceu como Lest, seu primeiro pensamento foi usar Domar para comandar esse dragão, custe o que custar. Afinal, seria um aliado poderoso se domado, e Lest não queria que ele tivesse o fim trágico da história original. 4 meses após jurar domá-lo, o momento chegou. Mas, para domá-lo, precisava derrotá-lo com toda a sua força, ou ele próprio morreria no fim da luta. Nesse mundo, dragões têm imenso poder mágico, chamados de Reis da Magia, que transformam realidades. Eles crescem rápido absorvendo magia, atingindo Super Rank S quando alimentados por generais demônios. Mas como filhote, devia ser Rank B superior. Com Gale e sua força combinados, Lest tinha certeza de que a vitória não estava fora de alcance. A luta começou com o dragão se movendo. Embora um pouco nervoso, Lest e Gale queriam mostrar seu verdadeiro poder. Sem hesitar, avançaram, usando a técnica Explosão Ciclônica. Lest esperava pegar o monstro desprevenido, nem que fosse um pouco, mas para sua surpresa, com uma batida de asas, o dragão contra-atacou. Lest tentou pensar positivo e avançou novamente. Enquanto se esforçavam, o dragão começou a preparar sua magia de destruição massiva. Embora fosse um poder mortal, Lest não tinha medo. Como jogador fanático, sabia que, se desviasse, o ataque não significava nada. Ao encontrar uma brecha com sua magia de vento, Lest tentou um combate aéreo. Com aprimoramento físico e magia de vento, acertou o monstro lendário. Quando ele rugiu de dor, Lest disse a Gale para atacar novamente para garantir que caísse. Mas nem as garras de Gale romperam a pele do dragão. Assim que o dragão negro se recuperou, Lest se preparou,
pois a verdadeira luta estava prestes a começar. Nos minutos seguintes, Gale e Lest deram tudo para derrotar o monstro. Após ser abatido do céu, o dragão negro desistiu de voar e concentrou toda a sua força na batalha terrestre. Lest sabia que, se baixasse a guarda por um segundo, a derrota o pegaria sem piedade. Ainda assim, no meio da batalha, sentia uma estranha excitação que nunca experimentara antes. Tudo o que podia fazer era enfrentar o monstro como se fosse um fantoche das hordas demoníacas. Por isso, achava essa uma rara chance de lutar com honra. Não importava o quão difícil parecesse, Lest faria tudo para não deixar essa oportunidade escapar. Afinal, a emoção de enfrentar um adversário formidável era eletrizante, e sua mão apertava a espada de madeira naturalmente. Sem hesitação ou medo, Lest queria enfrentar o monstro diretamente, pois parte dele desejava mais disso agora. Mais importante, ele queria domar o dragão negro custe o que custasse, pois era a única forma de salvá-lo de um destino trágico. Com muito esforço e dedicação, Lest estava determinado a conquistar a vitória. Cada ataque do dragão era feroz, mas deixava brechas. Desviar sem se machucar não era tão difícil para Gale e Lest. Mas Lest sentia que algo estava errado. Mesmo jovem, esse monstro era um verdadeiro rei da magia. Enquanto lutavam, Lest notou que o dragão não parecia querer acertá-los. Era como se estivesse permitindo que percebessem. Quando pararam, o monstro parecia prestes a explodir. Apesar de vários ataques poderosos inevitáveis até agora, se a previsão de Lest estivesse certa, o que o dragão fazia era apenas um ataque de sopro. Era algo que eles precisavam evitar a todo custo, pois, se não o fizessem, poderiam morrer. Quando o dragão negro lançou seu sopro mortal, tudo o que Lest pôde fazer foi ficar parado enquanto o ataque avassalador vinha em sua direção. O sopro era escaldante, mas isso nem era o pior. Para Lest, a coisa mais assustadora nisso tudo é a quantidade insana de magia que o dragão tem. Agora que ele está prestes a ser vaporizado pelo monstro, Lest começa a se perguntar se realmente julgou tudo errado. Mas, para sua surpresa, o sopro do monstro não causou nenhum dano a ele. No final das contas, o dragão negro nunca teve a intenção de machucá-los desde o início. Aquela sensação estranha que Lest sentiu com todos aqueles ataques que pareciam errar não estava errada. O sopro era a única preocupação, mas isso gerou uma hipótese. Lest pensou que poderia resistir ao ataque de sopro, e como todos viram, sua intuição estava certa. À primeira vista, as ações do dragão pareciam um ataque de sopro sério, mas ele só mascarava o exterior com magia densa, deixando o interior vazio. Como isso exige um controle de magia incrivelmente avançado, algo que só o dragão, o rei da magia, poderia conseguir, a verdadeira pergunta agora é: qual era a intenção real do dragão negro desde o começo? O dragão não só demonstra um vasto poder e sabedoria, mas também compartilha o antigo respeito por proteger as pessoas e respeitar a dignidade de alguém. Dito isso, embora Lest não tenha realmente matado o dragão, o jogo agora permite que ele dome o dragão. No final, eles estavam sendo testados o tempo todo. Para o dragão negro que guarda as memórias dos ancestrais protegendo esta terra, ele não quer que seu poder seja usado para machucar pessoas inocentes. O dragão realmente não tinha a intenção de ferir uma pessoa inocente como Lest. E porque Lest percebeu isso e respeitou seu orgulho, é por isso que o dragão negro concordou em ser domado no final. Então, sem hesitar, já que isso é algo que Lest realmente quer, ele prossegue imediatamente com o plano, dizendo ao dragão que na verdade veio aqui para proteger seu orgulho. Percebendo que Lest é alguém que não o machucará, o dragão baixa a cabeça, dando permissão a Lest para acariciá-lo. Assim que Lest coloca as mãos no nariz do dragão, a magia de domação começa imediatamente, e Lest está prestes a tornar uma das criaturas mais majestosas deste mundo parte de seu poder. Enquanto isso tudo acontece, Lest pode sentir cada parte dele, até seus sentidos despertando. Ele mesmo não conseguia acreditar que um poder tão forte realmente existia. Depois de um tempo, a domação finalmente foi concluída, e Lest recebeu uma porção do poder da criatura domada, que é chamada de Bênção do Dragão. Esse poder concede a Lest uma forte resistência a condições de status e controle de magia avançado. Ouvir isso realmente deixou Lest feliz, já que no jogo, o dragão negro podia converter magia em qualquer fenômeno. Então, com isso, ele deve ser capaz de fazer o mesmo agora também. Lest queria ter as habilidades de interferência conceitual do dragão, mas como a criatura ainda é jovem, ela simplesmente não aprendeu essas habilidades ainda. No entanto, com crescimento suficiente, Lest será concedido mais poder com certeza, e só de imaginar isso já é emocionante para ele.
Como ele não pode ficar chamando essa criatura de dragão negro para sempre, ele decidiu nomeá-lo Noir, e parece que o dragão amou tanto esse nome que acabou rugindo alto. Agora que eles conseguiram domar Noir, até Gale não pôde deixar de chorar com a vitória. Com agora 2 dos monstros mais fortes deste mundo em suas mãos, Leste está ansioso para fazer grandes coisas com seus novos companheiros. Agora que eles já alcançaram seu objetivo, Leste decidiu finalmente voltar para casa. Como ele não pode realmente levar o dragão para casa nessa forma, Leste decidiu deixá-lo entrar em sua residência interdimensional para viver com Gale também. No entanto, parece que Noir não queria deixar a floresta de jeito nenhum, o que fez Leste lembrar que a floresta Ar está cheia de bestas poderosas atraídas por magia maligna. Demônios frequentemente são invocados aqui, atraídos para caçar magia. No jogo, sua força e crueldade se destacavam, e eles estavam profundamente ligados à luxúria. É aqui que Noir entra, já que no jogo ele era o que purificava essa magia maligna, impedindo que demônios fossem invocados. Noir tem protegido as pessoas das sombras todo esse tempo, e Leste entende completamente por que ele não pode simplesmente ir com eles. Por causa disso, Leste decidiu deixar Noir ficar para trás. No entanto, ele pediu a Noir que, caso precisasse de sua força, Leste espera que Noir esteja lá para emprestá-la. Embora Noir não possa realmente falar a linguagem humana, seu aceno sutil assegurou Leste. Leste já pensava na habilidade de invocação de servos que o jogo oferecia, e que agora era realidade. Lhe daria liberdade total para chamar seus monstros quando quisesse. Virou-se para Geralt e anunciou que estava na hora de voltar para casa. Apenas a bênção do dragão já concedia aumentos de status absurdos, mais que suficientes por aquele dia. Geralt latiu em concordância. Leste sorriu de canto e perguntou se o lobo estava pronto para testar a nova habilidade de miniaturização. Um latido curioso foi a resposta. Com um estalo de dedos, a skill foi ativada. O corpo gigantesco de Geralt encolheu em segundos, transformando-se num cachorrinho peludíssimo de olhos arregalados e totalmente perdido. Leste não se conteve. Pegou o mini Geralt no colo, exclamando encantado que era a coisa mais fofa que já vira na vida, até a vozinha mudara. O pequeno Geralt, indignado, latiu bravo enquanto ainda era segurado no alto. Leste riu. Mesmo miniatura, o temperamento continuava o mesmo. De repente, o chão tremeu violentamente. Uma pata colossal com garras cravou-se na terra ao lado deles. Leste arregalou os olhos. Da vegetação densa surgiu um demônio alado grotesco, um gárgula, rugindo e avançando em velocidade aterradora. Rank B, resistência física absurda, fraqueza mágica perceptível. Recuar não era opção. Com um comando seco, Leste desfez a miniaturização. Geralt voltou ao tamanho normal num piscar de olhos e saltou contra o inimigo com ferocidade. Enquanto o lobo mantinha o gárgula ocupado, Leste concentrou mana. Sentiu algo diferente. Graças à bênção de Noir, o acúmulo de energia estava ridiculamente fácil, quase natural. A ficha caiu de novo. Agora conseguia manipulação mágica avançada. Um vórtice de vento formou-se ao seu redor. Geralt latia e mordia, mantendo o demônio na defensiva. Leste ergueu a mão e liberou uma explosão aérea avançada. Uma espiral devastadora de vento rasgou o ar, engolindo o gárgula. O impacto levantou uma nuvem gigantesca de poeira e destroços. Quando o pó baixou, o demônio Rank B jazia derrotado, destruído por um único golpe. Leste ficou parado, olhando a cratera, sem acreditar no próprio poder. Não era só magia avançada. Suas reservas de mana haviam explodido desde o contrato com Noir. Um sorriso confiante surgiu em seus lábios. Agora entendia. Aquele era o verdadeiro poder de quem doma um rei-demônio. Virou-se para Geralt, que soltou um rosnado cansado, e agradeceu ao parceiro exausto. Cerrando o punho, refletiu sobre o caminho percorrido. Sob orientação de Elma, afiara a espada. Com os contratos de Geralt e Noir, ganhara magia avassaladora. Agora, com ambos, sentia a certeza absoluta de que estava no caminho certo para se tornar o mais forte. Declarou em voz alta que continuaria subindo, cada vez mais alto. Geralt sentou-se ao seu lado, olhando-o com lealdade, pronto para seguir o mestre onde quer que fosse. Do lado de fora da imponente mansão Albion, um idoso da família agradeceu emocionado pela visita inesperada. A princesa Charlotte, acompanhada de sua atendente armada, respondeu com um sorriso alegre que ele era sempre bem-vindo e que continuasse aparecendo. O velho aceitou feliz. Enquanto conversavam, a criada-chefe aproximou-se para explicar a situação. Leste, observando de longe, tentava entender o que estava acontecendo.
Revelou-se que Charlotte viera cumprir uma promessa feita dias antes: treino de espada na propriedade dos Albion. Logo, dois jovens loiros, cheios de energia, aproximaram-se propondo chá da tarde e pedindo desculpas por incidentes passados, sugerindo depois treino em grupo com Sua Excelência. Lest irritou-se por dentro, perguntando-se se Gad e companhia realmente não tinham aprendido a lição de se meter com realeza. Charlotte recusou com jeitinho, dizendo que já tinha compromisso marcado com Lest Sama e que ficava para outra hora. Os dois loiros fizeram biquinho, mas não insistiram. Lest aproveitou a brecha. Então vem comigo, Char. Ela deu um pulinho de animação e já colou do lado dele. Ele levou ela para o pátio enorme dos fundos, aquele mesmo onde sempre treinava. Charlotte parou, inclinou a cabeça e perguntou meio rindo. Ué, por que voltou pro Charlotte Sama? A gente não tinha combinado Char? A criada-chefe, que estava ali do lado, não perdeu a chance de entregar. Eu que ouvi o Lest Sama falando outro dia. Depois que virarmos amigos de espada, eu chamo ela de Char e falo de boa. Foi exatamente assim. Lest sentiu o rosto esquentar na hora. Charlotte deu uma risada cristalina, super feliz, e aceitou na boa. Ele suspirou, meio rendido. Tá bom. Entendido, Char. Vamos nos dar bem hoje, beleza? Os três foram pro campo, cada um já com espada na mão. A criada-chefe, toda orgulhosa, lembrou em voz alta. Lest Sama já ganhou de 2 de uma vez, incluindo o Edward Sama, viu? Charlotte arregalou os olhos, brilhando. Sério? Que incrível, Lest Sama! Ele agradeceu meio sem graça, só pensando... Por favor, não pergunta como foi. Por favor, não pergunta da espada de madeira. Charlotte ergueu a espada, toda empolgada. Eu treinei pra caramba essa semana toda. Hoje não vou facilitar não, hein? Lest deu um sorrisinho de canto de boca, achando graça daquele fogo todo. A criada levantou a voz. Podem começar. Charlotte voou pra cima dele como um raio. A espada virou um borrão de tão rápida. Lest defendeu no susto e pensou. Pera, em uma semana ela já me passou? Em duelo direto agora, ele provavelmente levaria a pior. Era assustador. Fazia só 2 meses e meio que as habilidades latentes dela tinham despertado, e o crescimento já era esse. Charlotte, olhar feroz e sorriso de quem tá adorando, pensava consigo mesma. Será que esse salto todo é porque eu sou a verdadeira heroína da história? Segundos depois, Charlotte estava toda curvada, mãos nos joelhos, suando e tentando puxar ar depois do treino insano. Lest e a criada-chefe só olhavam, boquiabertos. A menina tinha mostrado uma força do caramba em pouquíssimo tempo. Mesmo se matando para alcançar o Lest Sama, Charlotte sentia com um aperto no peito que a distância entre os dois só aumentava. Ele mesmo não conseguia disfarçar o choque. Em uma semana, a menina absorveu e passou de nível coisas que ele demorou meses para aprender. De repente, ela levanta o rosto, olhos pegando fogo de curiosidade. Lest Sama, que tipo de treino você tá fazendo, hein? Conta tudo agora. A pergunta saiu tão na cara que ele só deu tempo dele soltar um perdido. Charlotte abriu um sorriso enorme e já emendou. Meu ânimo não desce por causa disso não, viu? Por dentro, Lest travava um cabo de guerra. Queria ajudar, mas falar da domesticação de monstros? Nem pensar. A parada na floresta de Alol tinha sido cortada pelo Gad, e ele não ia correr o risco de cutucar o trauma antigo dela. Se xingou mentalmente pela falta de opção, até que lembrou do treino noturno, aquele do jogo que rola de madrugada. Meu treino normal é básico. O segredo mesmo é o que eu chamo de treino da madrugada. Aqui dá pra fazer a qualquer hora. Os olhos da Charlotte viraram luz de Natal na hora. Ela praticamente implorou. Me ensina agora, vai, por favor! Na cabeça dela já rolava um filme de terror. Correndo com um saco de areia, flexão até o chão rachar, magia no talo, reza no meio do sofrimento, tudo isso todo dia. Só de imaginar o que Lest aguentava desde que reencarnou, ela soltou um gemidinho assustado. Aí a Estelle, a criada de cabelo castanho avermelhado curtinho, chegou preocupada. Lest Sama, esse treino é pesado demais, né? Fora da curva até pra espada. Será que precisa tudo isso? Mas logo completou, baixinho. Só que vai ser uma ótima referência pra mim também. Ele agradeceu pela ajuda no campo. Ela fez aquela reverência humilde dizendo que era só o dever dela de criada da princesa. Aproveitando a deixa, pediu meio sem graça. Pode me chamar só de Estelle? Esse negócio de formalidade me deixa com o pé atrás. Princesa é ela, não eu. Lest topou na hora, apesar de achar esquisito ela ser mais velha. Estelle abriu um sorriso que iluminou o pátio inteiro. Lá no fundo, Charlotte já corria gemendo com os sacos de areia. Quando terminou a série, pouco tempo depois os três estavam numa sacada ampla da mansão. Lest comentou ainda surpreso. Caramba,
Acabou bem mais rápido do que eu imaginava. O talento da Charlotte era tão absurdo que o treino que ele achava que ia levar o dia inteiro rolou em umas 3 horas. Pensou em chamar para um chá ali mesmo, mas logo lembrou. Daqui a pouco, o Edward e a galera dele aparecem com alguma desculpa idiota. Dor de cabeça na certa. Char, que tal dar um rolê na cidade do castelo em vez de ficar aqui? Os olhos dela brilharam tanto que dava para ver as estrelinhas. Mãozinhas juntinhas de animação. Quero muito! Decisão tomada na hora. Desceram para a cidadezinha linda encostada no rio, cheia de movimento. Charlotte soltava e a cada esquina, especialmente na frente de um restaurante chique que achou esplêndido. Leste perguntou se ela quase nunca vinha nesses lugares. Ela confirmou com um sorrisinho meio triste, falando que a coroa prendia muito a liberdade dela. Mas logo ergueu o queixo. Hoje eu vou aproveitar até o talo. O grupo, Leste, Charlotte, Stelle, se jogou no mercado. Espetinho, docinho, fruta fresca, tudo. Stelle olhava a princesa de olho arregalado para tudo, como se fosse criança em parque de diversão. Num canto, Charlotte se agachou para conversar com 2 crianças pequenas, toda carinhosa. Leste olhou de longe com um sorriso bobo no rosto. Ela apontava animada para o céu, rosto iluminado de alegria pura. Ele pensou, tô conhecendo um monte de lados dela que eu nem imaginava. Na Praça da Fonte, ela virou para ele, olhos ainda brilhando. Hoje tá sendo o dia mais legal da minha vida. Ele explicou que conhecia tudo porque fazia ronda de conta e inspeção, mas na real, era só para passear mesmo. Charlotte balançou a cabeça. Não é só isso. Ganhar o coração do povo é o mais importante. Acabei de descobrir mais um lado incrível seu, Leste Sama. Ele corou um pouquinho. Stelle deu uma risadinha de canto e soltou. Não é só fera com espada. Tem um coração de ouro também, hein? Foi aí que um rugido do nada cortou o clima. Um orcão gigante com vários goblins menores surgiu no meio da rua berrando que era ataque de monstros. O povo pirou, grito, correria, desespero. Leste ficou um segundo travado. Monstro dentro da cidade? Com guarda nos portões? Alguém armou isso? Charlotte murmurou tensa. Acho que o alvo sou eu. Stelle já puxou a espada modo guarda-costas. Leste cortou rápido. Eu que luto. Charlotte tentou reclamar da quantidade, mas ele já tinha o plano. Divide em 2 grupos, mas você fica comigo. Se for pra lutar, quero você do meu lado pra proteger melhor. Stelle topou na hora, confiando a princesa pra ele. Charlotte deu um aceno firme. Leste voou pra cima de um orc e derrubou com um golpe só. O povo começou a cochichar. Charlotte limpou o lado dela rapidinho e ia voltar pra Stelle quando ele gritou. Char, atrás! Um tigre fong listrado pulou nela. Quando ela desviou, outro apareceu. Timing perfeito demais. Armação na cara dura. Leste enfrentou o primeiro enquanto Charlotte já canalizava magia sagrada. Uma flecha sagrada explodiu no bicho e jogou ele pra trás. Leste ficou de boca aberta. Magia daquele nível normalmente demorava. Ela soltou na hora. Charlotte continuou metendo ataque sem parar até derrubar o tigre. Virou pra ele, bochechas vermelhas de esforço e orgulho. Consegui, Leste Sama! Stelle correu aliviada. O povo explodiu em Leste Sama! Leste Sama! Longe dali, uma figura encapuzada observava tudo de canto de olho. Pensava nos relatórios. Garoto da família Albion que não tinha nada de repente ficou monstro. Coincidência? Sorriu de leve, virou e sumiu numa ruazinha. Ia precisar investigar mais. No gabinete do Duque, o clima estava pesado pra caramba. Ele pensava na investigação de uma semana na floresta de Alol. Se não fechassem aquilo nem que fosse na marra, nunca mais ia rolar. Olhou pro garoto na frente dele e perguntou sério. Tá mesmo inteiro? Volta todo dia pro quarto feliz da vida? Reforçou que a camada média da floresta não era lugar para quem ainda nem entrou na academia. Nesse exato momento, a porta abriu com tudo. Um subordinado entrou correndo, cara branca que nem papel, como se estivesse sendo perseguido. Ele exclamou ao Duque que a situação era terrível, questionando como alguém com apenas a habilidade de domesticação poderia ter realizado tal proeza. O Duque arregalou os olhos em descrença e exigiu saber o que havia acontecido. O subordinado, ainda ofegante e preocupado, relatou o incidente chocante. Um monstro havia surgido na cidade e Leste o derrotara sozinho. Ele assegurou ao Duque que ficava aliviado por Leste estar a salvo e se ofereceu para investigar o motivo da aparição repentina da criatura. O Duque, no entanto, era consumido por uma preocupação diferente, murmurando para si mesmo que aquilo era ruim, muito ruim. Se o incidente se agravasse, a perseguição a Leste, que já havia perdido tanto, só se intensificaria.
Ele se apoiou pesadamente na mesa, declarando que não podiam mais desperdiçar tempo com o plano atual, pois aquela era a última oportunidade para tomar uma decisão. Enquanto isso, a jovem mulher ali perto observava com um sorriso gentil, ciente de que o Duque mais uma vez testemunhava eventos que o abalavam profundamente. De repente, uma mulher encapuzada materializou-se diante dele, causando um susto que o fez recuar. Ela afirmou calmamente concordar com a opinião dele, o que o levou a exigir furiosamente sua identidade. Ignorando o grito dele, a mulher misteriosa se dirigiu à janela, a capa fluindo ao redor dela, e informou ao Duque que seu plano, apesar da confiança dele, continha uma falha significativa. Suas palavras o deixaram atordoado, e ele exigiu saber como ela entrara em seus aposentos, sem que ele percebesse. A mulher apenas sorriu e propôs uma abordagem diferente, uma substituta para o plano atual. Enquanto ela falava, a mente do Duque começou a girar, os pensamentos se tornando nebulosos e indistintos. A mulher se aproximou mais, um sorriso sinistro nos lábios, e sob sua influência, o Duque se viu concordando com a sugestão dela. Com o Duque agora sob seu domínio, a mulher declarou que todos os preparativos estavam completos. Ela pretendia expor o segredo que Lest Albion escondia, referindo-se a ele com um tom afetuosamente arrepiante, enquanto ficava ao lado do Duque, que agora parecia calmo e completamente controlado. A mulher misteriosa reiterou sua intenção de revelar as verdades ocultas de Lest. No dia seguinte, Charlotte expressou seu arrependimento, lamentando que esperava passar mais tempo com Lest treinando espada. Ela observou que originalmente planejavam ficar na mansão por vários dias a mais. Lest reconheceu a decepção dela, mencionando também o treino de espada. A volta antecipada dela fora decidida devido ao ataque recente de monstros. Se o ataque visava Charlotte, era melhor que ela partisse o quanto antes. Para o retorno, em vez da carruagem usual, usariam um círculo de teletransporte. Esses círculos mágicos geralmente eram instalados nas igrejas de cidades principais, permitindo viagens instantâneas de longa distância. Tal círculo mágico poderoso era um item extremamente caro, normalmente reservado à realeza. Seu uso a partir da igreja no território Albion sugeria que a situação era bem mais grave do que inicialmente se percebia. Lest ponderou sobre o círculo de teletransporte, recordando como no jogo tais dispositivos serviam para viagens rápidas entre cidades. Ele percebeu que na aplicação real daquele mundo devia exigir uma fonte de energia especial. Enquanto Charlotte se preparava para partir na carruagem, ela olhou para trás para Lest, que ofereceu um encorajamento tranquilizador, dizendo que estava tudo bem. Ele refletiu sobre a demonstração de habilidades dela com espada e magia no dia anterior, notando o quão impressionante ela se tornara. Ele acreditava que ela poderia continuar a crescer mesmo sem sua orientação direta. Charlotte concordou com um aceno, confirmando a observação dele. Ela então o agradeceu por ensiná-la novos métodos de treino especial, jurando surpreendê-lo com sua força aprimorada na próxima vez que se encontrassem. Lest, por sua vez, expressou sua expectativa. Momentos após a partida da carruagem de Charlotte, uma criada se aproximou de Lest, informando que seu mestre o chamava. Ele a agradeceu, ponderando sobre o timing peculiar da partida de Charlotte coincidir com a convocação do mestre. Ele ficou à janela, o olhar distante, enquanto seu mestre, o Duque, declarava que a partir daquele dia, Lest investigaria a parte mais profunda da floresta de Alol. Ele sabia que a floresta de Alol era uma área altamente perigosa, exatamente como suspeitara. Ele se perguntou por que estava sendo ordenado a investigar tal lugar sozinho, e um pensamento cruzou sua mente. A animosidade de Gad por ele parecia muito maior do que imaginara. No entanto, o Duque rapidamente o tranquilizou, dizendo que seria perigoso demais para Lest se aventurar sozinho na parte mais profunda. Portanto, decidira designar uma guarda para acompanhá-lo. Ele só conseguiu emitir um som surpreso, sua mente correndo para entender por que Gad lhe designaria uma guarda. O Duque então chamou, instruindo a guarda a entrar. Uma jovem mulher com cabelo longo trançado entrou na sala, se apresentando como Laugh, uma aventureira Rank B, e afirmando que fora encarregada da tarefa. Ele simplesmente a encarou, uma pergunta silenciosa em seus olhos arregalados. Ela então esclareceu que recebera ordens da família Albion para servir como guarda de Lest. Ele, ainda um tanto atordoado, perguntou se havia algo no rosto dela, ao que ele respondeu com um leve sorriso, indagando se algo estava errado com ele. O Duque, com expressão severa, interveio, lembrando a Lest que aquela era uma ordem e que ele não tinha permissão para recusar a guarda.
Ele escutou atentamente enquanto o Duque, seu mestre, o lembrava com severidade da importância de seu próprio bem-estar. Lest, com expressão solene, reconheceu o comando, afirmando que entendia. Seguindo a diretiva do Duque, ele se posicionou diante de Laugh, a aventureira Rank B designada como sua guarda. Ela ofereceu um sorriso caloroso, expressando sua gratidão ao Lord Lest e dizendo que ansiava trabalhar com ele. Ele simplesmente ofereceu uma afirmação quieta em retorno. Com as apresentações completas e os parâmetros da missão definidos, os dois partiram, rumando juntos para as partes profundas e sombreadas da floresta. Aproximadamente 1 hora depois, Lest e Laugh continuaram sua jornada mais fundo na floresta de Alol, agora alcançando sua camada média. Enquanto caminhavam, Laugh começou a expressar suas preocupações, afirmando que, embora tivesse sido contratada como guarda, a situação parecia incomum. Ela elaborou, explicando que tal circunstância era simplesmente impossível sob considerações normais e que havia 2 motivos principais para ela o acompanhar. Lest escutou atentamente, seus pensamentos acelerados. Ele considerou uma possibilidade de que o pedido fosse uma armadilha projetada para causar um acidente durante a investigação e matá-lo. A segunda possibilidade era que Loth estivesse tentando desvendar a verdade de como ele explorava aquela floresta sem uma equipe, independentemente de suas verdadeiras intenções. Ele concluiu que ela era indubitavelmente uma inimiga. Laugh, com um sorriso astuto, então afirmou que era absolutamente necessário manter seu time em segredo. Ela acrescentou que seria fora de questão usar Geralt e que seria melhor abster-se de usar magia de vento. Lest, surpreso com as palavras dela, questionou como ela sabia que ele não havia encontrado monstros apesar de caminhar por tal floresta. Ele então recordou o comando de seu pai para prosseguir com cautela e evitar monstros o máximo possível. Percebendo que era uma tarefa impossível, Loth riu, reconhecendo o julgamento astuto dele e o elogiando, dizendo que era como o esperado do Lord Lest. Ela então o alertou de que a energia mágica ao redor mudara, indicando que agora estavam na parte mais profunda da floresta, o que a deixava um pouco tensa. Lest concordou, reconhecendo a mudança. Enquanto ela falava, Loth deu um passo deliberado à frente, seu pé pressionando o solo da floresta. Ela observou os arredores, notando que apesar de terem se aventurado fundo na floresta por vários minutos, ainda não haviam encontrado monstros. Lest, no entanto, rapidamente a silenciou, sua expressão séria enquanto sentia algo errado. Seus olhos se arregalaram em alarme ao identificar o inimigo. Um orc general, um formidável adversário designado Rank B, acompanhado por seus subordinados. Ele imediatamente expressou seu desejo de evitar um confronto direto. Ele explicou rapidamente a situação para Loth, detalhando a presença do orc general e pelo menos 10 High Orcs variando de rank D a C. Resignado ao combate inevitável, ele perguntou se ela usaria magia e, após a confirmação dela, pediu que ela desse o golpe final. Ela concordou prontamente enquanto o orc general avançava, seguido por seus numerosos minions. Lest se preparou calmamente, afirmando que se seu papel fosse apenas distrair, não haveria problema. Laugh, tendo completado seus preparativos, anunciou sua prontidão e o instigou a prosseguir. Com um movimento decisivo, Laugh liberou seu poderoso feitiço de lança de fogo, enviando um projétil flamejante em direção ao orc general que avançava. O orc general emergiu da fumaça e detritos dissipando-se, aparentemente imperturbado pelo ataque mágico direto, sua espada maciça pronta para o combate. Seus olhos se estreitaram com determinação feroz, um brilho arrepiante refletindo sua resolução inabalável. Naquele instante, o orc general havia fechado a distância, agora parado diretamente diante dele. Loth gritou de horror com a virada repentina dos eventos. Com um grito poderoso, Lest aparou a espada colossal do orc general, empurrando a fera para trás com força inesperada. O general cambaleou e Lest aproveitou a oportunidade, posicionando-se sobre o inimigo, pronto para desferir um golpe decisivo. Loth elogiou Lest por seu desempenho esplêndido na batalha. Ele, no entanto, respondeu humildemente que havia apenas dado o golpe final. Ele continuou pela floresta ao lado de Loth, que então se virou para ele, pedindo desculpas enquanto solicitava um momento de privacidade para se afastar. Ela caminhou uma curta distância, um brilho suave emanando dela enquanto encontrava um local isolado. Ele a observou, compreendendo sua necessidade de discrição enquanto um tempo considerável passava. Ele se encostou a uma árvore, começando a se perguntar se deveria ir procurá-la. De repente, ele notou o silêncio inquietante da floresta. Estava quieto demais. Nem mesmo o som de pássaros podia ser ouvido, e uma sensação de alarme o invadiu.
Naquele momento, um ogre colossal com chifres formidáveis e um porrete maciço se materializou diante dele, sua presença imponente ofuscando o jovem. Ele encarou em descrença, reconhecendo a criatura como um ogre, um boss de área tipicamente encontrado apenas nas partes mais profundas da floresta. Ele questionou sua aparição inesperada em sua localização atual. O ogre era um monstro designado Rank A, um ser verdadeiramente formidável. Era conhecido como a entidade mais forte na floresta de Alol, superada apenas pelo lendário dragão negro. Ele percebeu que no jogo original, ogres nunca deviam aparecer fora de suas zonas designadas. Ele se perguntou se aquilo era uma consequência direta da realidade do jogo se infiltrando no mundo deles. O ogre atacou, seu porrete maciço esmagando o chão onde ele estivera momentos antes, enviando uma onda de choque violenta e detritos espalhando-se pelo ar. Tendo evadido por pouco o golpe devastador, ele rangeu os dentes, reconhecendo que a força do ogre era ao menos tão formidável quanto retratada no jogo original. O ogre, um monstro Rank A, representava uma lacuna de poder muito maior que uma mera diferença numérica. Sua presença sozinha era um testemunho dos perigos escalados daquele mundo. Até aquele ponto, o inimigo de rank mais alto que ele enfrentara fora um gárgula Upper B Rank. O salto de um rank B para um rank S era imenso, mas mesmo dentro do rank A, a curva de poder subia de forma acentuada, tornando cada passo um desafio significativo. O sistema de ranking daquele mundo significava que, enquanto progredir pelos ranks A inferiores parecia gerenciável, uma única diferença de rank nos tiers superiores podia criar um abismo de desespero. Diferente do Gárgula, que tinha fraquezas específicas a ataques físicos ou mágicos, o Ogre possuía um equilíbrio formidável entre ofensiva e defensiva, tornando-o um oponente verdadeiramente aterrorizante. Lest mal conseguiu evadir o golpe devastador do Ogre, uma realização gelada o invadindo. Não havia como enfrentar aquela criatura de frente. Ele entendia que sozinho já lutaria até contra uma criatura rank inferior, quanto mais contra aquele adversário formidável. Enquanto considerava sua situação desesperadora, uma memória surgiu, as palavras de Laf ecoando em sua mente. Ele sabia que deveria ocultar seu poder de domesticação, mas a urgência do momento o pressionava, forçando-o a pesar as opções com cuidado. Com um rugido feroz repentino, Lest invocou Geralt, a besta semelhante a um lobo massivo saltando das sombras como aliado fiel, pronto para o combate. Não havia tempo para hesitar. Ele precisava decidir seu próximo movimento instantaneamente, antes que o Ogre o sobrecarregasse. O Ogre massivo, sua forma irradiando poder bruto, avançou com intenção de esmagar o jovem diante dele. Sem se abater, Lest encontrou o avanço com um olhar focado, a mão já se movendo para liberar um contra-ataque, enquanto Geralt se posicionava ao seu lado. Enquanto o monstro se aproximava, Lest liberou uma rajada ciclônica poderosa, um vórtice giratório de energia que acertou o Ogre diretamente. Apesar da força do golpe, o Ogre apenas grunhiu, levando Lest a reconhecer a tenacidade formidável da criatura com um leve sorriso sarcástico. Um borrão de movimento seguiu, indicando uma mudança rápida no momentum da batalha. Ele se moveu com agilidade incrível, voando pelo ar em meio a lâminas afiadas invisíveis, a expressão uma mistura de astúcia e determinação, enquanto evitava o assalto implacável do monstro, com Geralt cobrindo sua retaguarda. Vendo que seu ataque inicial não deteve o jovem, o Ogre rugiu, pressionando o assalto com fúria. Geralt respondeu instantaneamente, avançando com ferocidade renovada. Enquanto Geralt atacava, os olhos afiados de Lest observaram o Ogre, e uma realização crucial o atingiu. A característica mais definidora do Ogre era seu reforço físico imenso, alimentado por um vasto poder mágico circulando constantemente em seu corpo. Ele entendia que ataques físicos ou mágicos meia-boca seriam ineficazes. Com esse novo entendimento, ele preparou uma abordagem diferente. Seguindo sua estratégia, ele então liberou um corte de vento diretamente no Ogre. O ataque rasgou a pele dura da criatura, tirando sangue e elicitando um grunhido surpreso do adversário formidável. O Ogre rugiu de agonia, confirmando que o ataque especializado havia infligido dano significativo. Lest observou a reação dolorida da criatura com um sorriso satisfeito e consciente, percebendo que sua nova abordagem era eficaz. Enfurecido pela ferida, o Ogre soltou um berro furioso, todo seu ser agora focado no jovem. Lest percebeu com uma inspiração aguda que o ataque anterior do Ogre fora mera distração. Agora, ele era o alvo único e indivisível.
Ele observou o assalto implacável do ogre, notando como fora impossível infligir dano em seu corpo reforçado. Percebeu que se tornar o alvo exclusivo talvez tivesse sido a escolha certa. No entanto, os ataques do ogre eram verdadeiramente formidáveis, e ele sabia que seriam devastadores se conectassem. Enquanto o ogre continuava seu assalto, Geralt, o monstro lobo massivo, avançou, presas à mostra. Leste advertiu internamente o ogre para não subestimar seu companheiro. Geralt rugiu, o corpo visivelmente reforçado por magia, preparando-se para atacar. De repente, um corte de vento poderoso atravessou o torso reforçado do ogre, deixando um talho profundo. O ogre recuou, rugindo de dor enquanto o ataque acertava. Leste assistiu, um leve sorriso nos lábios, percebendo que havia utilizado com sucesso o corte de vento reforçado de Geralt, uma façanha que não pensara possível. Apesar da ferida, o ogre continuou avançando em direção a leste, com Geralt mantendo a pressão. Ele reconheceu que, embora tivesse acabado de aprender a técnica, sua precisão e velocidade de ativação ainda eram inferiores às suas próprias. Geralt o encarou intensamente, mas Leste encontrou o olhar com um sorriso confiante, pensando que com aquela nova demonstração de poder, o ogre não podia mais ignorar Geralt. O ogre soltou um rugido gutural, a frustração evidente. Enfurecido, o ogre saltou à frente, o porrete massivo erguido, carregando diretamente contra Leste. Com um sorriso confiante nos lábios, Leste elogiou Geralt, declarando que com os esforços combinados deles, a batalha se tornara significativamente mais fácil. Enquanto isso, o ogre massivo se mantinha firme, a atenção dividida entre o jovem e o formidável Geralt. Ele ponderou como permitir que seu foco se concentrasse unicamente em um oponente. O monólogo interno do ogre continuou, percebendo que Geralt se tornara uma ameaça significativa, forçando-o a reconhecer sua presença. Com um rugido gutural, o ogre compreendeu a gravidade da situação. Geralt, o lobo, podia de fato infligir feridas fatais. Agora tinha que lidar com ambos os adversários, uma divisão de atenção que efetivamente reduzia seu poder pela metade. Leste, aproveitando o momento, lançou um ataque rápido. O ogre olhou para baixo, surpreso com a audácia do jovem. Abaixo, Leste encontrou seu olhar com um sorriso confiante, desafiando silenciosamente o monstro, questionando em voz alta quem era o verdadeiro forte ali. Ele avançou com vigor renovado, declarando que agora demonstraria sua força verdadeira. Ele comandou Geralt para irem juntos, a voz cheia de resolução. Enquanto Geralt mostrava as presas em um rosnado feroz, os olhos de Leste brilharam com determinação, ativando sua armadura espiritual. Empoderado, ele se moveu com velocidade cegante, um borrão branco contra a floresta escura, desferindo um corte de vento devastador diretamente no ogre colossal. Simultaneamente, Geralt seguiu com seu próprio assalto, acertando o ogre com 2 golpes poderosos. O assalto combinado provou ser devastador. O braço do ogre explodiu em um jorro de sangue, e ele recuou, gritando de agonia e descrença com o dano repentino e esmagador. Ele desabou, a forma massiva caindo no chão em meio às árvores estilhaçadas, o assalto combinado de Leste e Geralt provando ser demais. Uma notificação do sistema apareceu, confirmando que um nível regulado fora alcançado. O limite para criaturas domesticáveis foi atualizado, permitindo agora mais um companheiro, aumentando o total de 2 para 3. Momentos depois, Leste sorriu, reconhecendo Geralt. Ele elogiou Geralt por ter conseguido. Geralt respondeu com um latido triunfante. Leste então refletiu sobre a rapidez da vitória, notando que fora mais rápida do que antecipara. O novo limite de 3 criaturas domesticadas agora estava ativo, e ele reconheceu os pontos de experiência significativos ganhos ao derrotar o boss da área. Leste ponderou seu próximo movimento, questionando o que deveria fazer agora. Ele pretendia continuar subindo de nível até poder domar um terceiro monstro. Mas tendo já alcançado aquele objetivo, percebeu que não havia mais monstros naquela floresta em particular que desejasse domar. Seus pensamentos derivaram para o tempo de sua reencarnação, recordando vários monstros que desejara domar. Entre eles estava Noir, uma criatura dracônica sombria, que ele domesticara com sucesso no dia anterior. Ele continuou seu monólogo interno, reconhecendo que Geralt não era uma criatura que ele especificamente visara para domar. No entanto, o resultado era inteiramente satisfatório. Contudo, ele recordou um detalhe crucial da história original. O limite de domesticação de Leste provavelmente tinha uma restrição específica. Mesmo se tivesse derrotado o ogre,
Ele sabia que não poderia tê-lo domesticado. Embora a criatura possuísse um atrativo inegável, simplesmente não era uma opção. Seus olhos se estreitaram com determinação, um sinal claro de sua resolução. Havia monstros muito mais importantes que precisava priorizar. Ele ficou ao lado de Geralt, olhando para a floresta. O desafio, ele percebeu, residia na localização daqueles monstros cruciais. Era uma distância que ele não poderia esperar cobrir, usando o território Albion atual como base de operações. Ele ponderou seu próximo movimento, percebendo que explicar suas circunstâncias únicas a Gad seria inútil. Ele precisava encontrar um caminho melhor adiante. Enquanto caminhava pela floresta, seu companheiro Noir se movia ao lado dele. As árvores ao redor carregavam as cicatrizes de uma luta violenta recente, os troncos estilhaçados e quebrados. De repente, uma voz chamou. Ilaf, a aventureira, emergiu da folhagem. Sua expressão era uma mistura de choque e preocupação. Ela perguntou se Leste estava bem, mencionando os sons incrivelmente altos da batalha que ouvira momentos antes. Seus olhos então caíram sobre o ogre colossal derrotado ali perto. Um suspiro escapou de seus lábios enquanto reconhecia o monstro formidável. Virando-se para ele, exigiu uma explicação, a voz cheia de descrença. Questionou se ele realmente derrotara um monstro Rank A daquela magnitude sozinho. Leste esclareceu calmamente que o ogre já estava significativamente enfraquecido quando o encontrou, exigindo apenas um único golpe dele para finalizá-lo. Enquanto ficavam sobre a besta caída, ele observou o dano extenso à floresta ao redor. Laf, entendendo a implicação dele, notou as numerosas marcas de garras e presas que claramente não eram do ogre em si. Uma realização gelada a atingiu. Se o ogre fora tão severamente enfraquecido, significava que um monstro ainda mais poderoso ainda espreitava naquela floresta. Considerando a nova informação, ela propôs que encurtassem a investigação pelo dia, concluindo que suas descobertas atuais eram mais que suficientes. Ele concordou prontamente. Bem quando estavam prestes a partir, Laf o parou, estendendo uma pequena garrafa ornamentada. Ela instruiu que ele a tomasse. Lest, segurando a garrafa misteriosa, questionou seu conteúdo. Laf, sorrindo, explicou que era uma poção de recuperação de fadiga, sugerindo que ele a usasse agora como precaução. Ele tomou um momento para considerar, então bebeu a poção. Imediatamente, uma sensação estranha o sobrecarregou, fazendo-o se dobrar, agarrando o estômago. Você é retardado por acaso? Parece que não refletiu bem sobre o assunto. Ele se perguntou em voz alta sobre o gosto peculiar da poção. Laf o observou, um sorriso sutil e consciente nos lábios. Enquanto ele lutava para entender o que acontecia, Laf questionou se ele ainda não havia percebido a verdade, insinuando que algo estava errado com a poção. Você parece burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Ela continuou, o sorriso se alargando, questionando se ele realmente acreditava que ela lhe entregaria uma garrafa sem qualquer motivo ulterior. Ela então revelou que a poção continha um veneno paralisante. Não me diga! Ele ofegou, o corpo se contraindo enquanto o veneno tomava efeito total, deixando-o indefeso. Com uma transformação sinistra, chifres emergiram da cabeça dela e seus olhos brilharam com poder malevolente. Ela se declarou Liv, uma das executivas do Lorde Demônio. Leste a encarou de volta, suor perlando em sua testa, a expressão uma mistura de choque e horror crescente enquanto percebia a extensão total da decepção dela.